Confia no pai, confia no pai. Né? O Cadarflix aqui é melhor que Netflix. Ele tentou, cara. Né? Meu filho, ele vai me ver com defeitos. Porque provavelmente, quando ele me expectar, ele vai esperar certas coisas de mim e, cara, eu vou falhar. Eu acredito, olhando de cima para baixo, que eu tô fazendo tudo certo. Ele vai olhar de baixo para cima, vai ver pontos cegos. Ou vai ver até alguns sem razão, alguns com razão. Mas é do jogo. Quando ele reconhecer que eu sou um ser humano falho, que está tentando melhorar, tentando acertar, a coisa flui melhor. E isso é a Matrix. Essa ilusão que a gente cria, que deforma nosso cérebro, que cria expectativas de coisas que não necessariamente existem. E isso nos prejudica. E cada... Porra, por que cínico vai me salvar? Por que ser cínico vai me salvar? Filho, eu tô falando cínico da escola de filosofia do Diógenes, no tempo do tio Ari, né? Diógenes Didi pros mais íntimos, né? Nosso amigo Diógenes foi um filósofo que existiu na Grécia Antiga, na fase ali do tio Ari. Eles tiveram embates, né? E ele traz uma escola que é uma busca brutal pelo que é verdade. Essa é a escola do Diógenes. O cinismo que dos tempos modernos, ele vai ter uma reinterpretação sofista de alguém que usa as ferramentas do cinismo para chegar à verdade, para se eximir de suas responsabilidades, para destruir argumentos, para desconstruir, para continuar. A busca do cinismo moderno, ele não necessariamente é a verdade. Ele vai ser uma busca endônia, né? Através do seu ego, do seu conforto, que é totalmente oposto do cinismo de Diógenes. O cinismo de Diógenes, eles têm uma busca da verdade. Todas as filosofias antigas, filho, só para você entender, não existia escola como existe hoje, né? Existia pessoas que criaram modos de vida e os seus modos de vida tinham um padrão de coerência e eles ensinavam aquilo para outras pessoas. Aí você tem o aristotélico, você tem o estoico, você tem o cinismo e você vai ter outras. Essas eram as escolas filosóficas, porque a educação ela não era estatal. Ela era... E cada escola dessa tem ferramentas para aprender a lidar com a vida. Eu gosto muito do estoicismo, mas eu gosto muito do cinismo. Com algumas ressalvas. Mas eu gosto muito do cinismo. Me ajuda muito a quebrar falsas expectativas. E eu aplico ele constantemente. Vocês que já viram os vídeos, vocês vão ver que alguns argumentos que eu chego, eu só cheguei porque eu fui cínico. Eu fui brutal na busca da verdade. E é isso que eu vou ensinar para vocês. Uma ferramenta absurda. Por que uma filosofia tão antiga, 3.000 anos atrás, ainda é funcional? Filho, porque o ser humano é cíclico. O ser humano só deixa de ser cíclico quando ele eleva a sua consciência e atravessa certos horizontes. Mas 95% do ser humano é cíclico. Então as mudanças são engatinhar. Porque a maioria... Aí você tem aquelas pessoas que despontam muito à frente do seu tempo porque elevaram a consciência a um nível absurdo e saíram dos vícios cíclicos. Mas 95%, filho, vai continuar como rebanho. E aí não muda. Por isso que faz sentido uma filosofia de tantos tempos para cá. A filosofia, toda a filosofia grega, ela é uma busca pela verdade. Né? Entendeu-se que só é virtuoso quando se busca a verdade. A escola grega, né, Aristóteles vai dizer, né, e aí os garotos que são herméticos, que me seguem aqui falam, eu li pouco sobre hermético. Mas, né, quando você lê Aristóteles, você vê que a escola grega, o Aristóteles se acusa na escola grega como um neném comparado às escolas egípcias. Só que a gente não tem registros, né, documentados, oficiais, das escolas egípcias. Pelo menos eu nunca vi filósofos egípcios referências, mas pro tio Ari, que pra mim era o suprassumo do suprassumo, eles falarem, né, e por que eu descobri isso, cara? Sendo cínico. Os garotos, eu tenho alguns tipos de raciocínio que eu chego, eu concluo
que se aproximam de outras pessoas. E às vezes eu não li aquelas pessoas. E aí os garotos falaram... Cara, foi logo no começo, assim, num vídeo 70 e pouco ainda, um garoto chegou pra mim e falou assim: deixa de ser cara de pau, você tá falando de hermeticismo, escola hermética, uma coisa assim. Caralho, só que eu nunca li essa porra. E aí cara, aí assim, o moleque falou, e eu falei, cara, eu nunca li isso. E o moleque veio ainda feroz. E eu falei, cara, ele é um idiota. Ponto. Tá me acusando de uma coisa, tá me tirando como se fosse um mentiroso. Isso é uma idiotice. Mas deve ter algum fundo de razão nesse cara. Vou ser cínico. E aí eu fui pesquisar. E aí, quando eu fui pesquisar mais, né, eu vi as referências. Eu li o Kybalion. É um livro legal. É um livro legal. Ele tem as leis do Kybalion são muito interessantes para você buscar. Elas são muito coerentes. Mas eu li essa porra muito depois, né, do esporro que o moleque me deu. E aí eu vi essa distinção. Mas assim, tudo, né, e você vai ver na Bíblia, a Bíblia busca-se a verdade é Deus. E você vai ter nas escolas gregas a busca da verdade, a busca da excelência, a busca do perfeito. E perfeito é Deus. E você vai ter isso na Grécia. Você vai ter os ateus que se acham muito inteligentes por serem ateus e não se submeterem a uma religião dogmática ultrapassada, no geral, com todo respeito, são meio burros. Por quê? Os caras mais geniais que a gente teve, que são as escolas gregas que a gente tem referência, todos eles tinham entendimento por uma questão de busca da verdade, que se existe uma ordem, antes tem que ter existido caos, mas tem que ter tido um fator dominador que organizou a ordem. Então existe esse algo. Quem é esse algo? Antes de existir uma televisão, já existia todos os elementos de uma televisão. A gente só foi o fator organizador. E aí vem a simplificação, o pressuposto da simplificação. Se tal modelo de igual característica explica no pequeno, ele também explica no grande. Filho, pode anotar, a gente só não entende o universo porque a gente não conseguiu entender o átomo ainda. Quando a gente entender o átomo, a gente vai entender tudo. Porque se a gente entende o micro, a gente entende o macro. Se a gente entende a formação da família, a gente entende os problemas da sociedade. Isso é uma verdade absoluta. RC 78, 79 e 87, acho que é 87. Eu vou falar sobre características que vão explicar esse ponto de vista, que foi onde os caras me atacaram de hermético. E, cara, eu sempre gostei de história. Eu sempre gostei de narrativas. Eu sempre busquei informação. Nem sempre eu buscava informação com aquilo... como é que eu vou dizer? Né? Tipo assim, eu não fui um moleque aplicado na escola. A escola eu só fazia pra não tomar esporro em casa. Mas nas coisas que eu me interessava, eu sempre busquei tentar entender. Meu hiperfoco era sempre voltado nessas coisas, natural, que das coisas que você gosta. E jogando RPG, você tem muita proximidade com fatos fantasiosos, mitológicos. E aí, isso me fez buscar muita informação sobre isso. E eu lembro que eu comprei, eu não lembro se eu comprei ou se eu ganhei, eu tinha um livro não é um livro de filosofia, era uma série dessas que tinha no Jornal Globo, uma coisa assim que tu comprava não sei quantos selos, e aí você ganhava um livro sobre o tema, por mais R$14,90, e um deles era escolas filosóficas, eu não lembro se era uma série. E lá eu vi a primeira vez o Diógenes. Diógenes foi o formador da escola cínica. E, cara, eu achei ele um idiota. Assim, né, só do nome cínico já me deu um preconceito. Eu fiquei, porra, cínico? Porra. Não, eu não entendi a filosofia, eu li, né, aquela coisa assim, tu lê a primeira vez, não entendi porra nenhuma, me senti um idiota, e pulei. E segui a vida e tal. Mas ficou alguns pontos na cabeça, aí tu vai vendo outras pessoas falando do assunto, tu vai... E aí eu comecei a pesquisar, estudei mais sobre o assunto, eu não fiz uma escola, não estudei toda a literatura cínica, eu fui buscando os pontos de assuntos, e eu comecei a ver que as coisas que eu fazia, tipo de busca da verdade, tinha muita ferramenta no cinismo, sabe? De
ao ponto de questionar tudo para depois começar do zero, para depois começar a entender como funciona. Até que você chega no tudo. E começou a me fazer mais sentido. Hoje, mais maduro, eu evito falar, né? Eu gosto da escola cínica, porque vai parecer que, né, o cinismo que a gente tem, né, como signo, como referência linguística, é mal visto, né, cara? Parece aquela pessoa crítica por crítica, só quer se dar bem, aí usa o cinismo para se dar bem. Foge da escola, né? A coerência brutal é uma das aplicações da escola cínica. Porra, e a coerência brutal não é você tirar proveito dos outros.